Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e no vídeo de hoje a gente vai resolver a questão 17b da unidade 4 da nossa disciplina de circuitos elétricos. Essa questão ela tá no capítulo 8, tá? Desse livro que a gente adotou como livro para nossa disciplina. Então a questão seria o problema 8.17b, tá? Bem, para facilitar eu trouxe o enunciado para cá, que aí a gente trabalha tudo no mesmo arquivo. O enunciado diz o seguinte, ó: determine as correntes nos resistores do circuito mostrado na figura. Então a gente tem uma figura aqui. Essa figura mostra pra gente, ó, que tem uma fonte de 10 volts, tem outra fonte aqui, ó, de 12 volts, né, fonte de tensão, né, são duas fontes de tensão, aqui é o terra, e a gente tem os resistores que a questão citou, né? Tem o resistor R1 de 4 ohms, um resistor R2 de 3 ohms, e o resistor R3 de 12 ohms. A questão quer que a gente determine as correntes que passam por cada um desses resistores, pelo resistor R1, pelo resistor R2 e pelo resistor R3. Bem, para resolver essa questão, a gente vai utilizar o método das malhas. E aí, só para lembrar, né, o que seria o método das malhas? A gente considera, então, que existe uma corrente fluindo, ó, I1 e I2, fluindo por cada uma das malhas. Nesse nosso problema, a gente observa duas malhas, tá vendo? Que é justamente essa daqui, ó, que passa pelo E1, pelo R1, pelo R2 e pelo E2. E a gente tem uma segunda malha aqui, que passa pelo E2, R2 e R3, tá? Para cada uma dessas malhas, a gente vai atribuir uma corrente. Então, a gente tem essa corrente I1, que a gente está considerando que ela está fluindo no sentido horário. Então ela está fluindo assim, ó, passando por esses elementos dessa malha. E nós temos uma corrente I2 que flui através dessa malha aqui. E aí qual vai ser o nosso trabalho então? Vamos partir desse ponto aqui. E a partir desse ponto a gente vai começar a ver quais são os elementos que estão na malha. O que esse nosso I1 está vendo, né? O que o nosso I1 está vendo? Partindo desse ponto, o I1, ó, ele enxerga uma queda de 10 volts, né? Que o positivo está para baixo e o negativo está para cima. Então ele experimenta uma queda de 10 volts. Tá vendo? Ó? Aqui, esses elementos eu estou colocando nessa linha daqui. Ó. Uma queda de 10 volts. Depois ele tem uma queda por conta desse resistor R1 aqui. De quanto que foi essa queda? Bem, tensão é corrente vezes resistência. Qual é a corrente que está passando por aqui? É o I1, né, que é o que a gente está analisando. E a resistência é de 4 ohms. Então a gente vai ter uma queda de 4 vezes I1. Ou seja, ó, menos 10, menos 4 vezes I1, que foi a queda dessa fonte de tensão, a queda dessa resistência. O que mais? Ó, vamos seguindo. A gente vai seguindo. Ó, novamente encontramos outro resistor. Temos agora uma queda nele, só que é uma queda, né? O que a gente tem que observar? Existe tanto nesse resistor aqui, existe tanto o I1, né, que está descendo aqui, mas existe também o I2, que está no sentido inverso, né? Porque olha só, qual é o sentido de I1? É esse daqui, sentido horário. Então o I1, ó, ele está descendo. E quem é o I2? O I2 também está no sentido horário, nessa malha. O I2, quando ele passa por essa resistência, ele passa subindo. Então a gente vai fazer I1 menos I2. Significa que a gente está considerando que o positivo está para baixo, né? Porque a gente está se referindo ao I1. Então a gente vai fazer o I1 menos o I2. Essa é a corrente sobre esse resistor R2. É a corrente I1 menos I2. Naturalmente tem o sinal de menos, por quê? Porque a gente está experimentando novamente uma queda de tensão. Então qual é a queda aqui? É a resistência, né, que é 3, vezes a corrente, que é o I1 menos I2, poderia ser I2 menos I1, né? Mas como a gente está considerando esse sentido daqui, ó, para baixo, como sendo positivo, a priori, a gente vai fazer então I1 menos I2. Aí se fosse o inverso? No final das contas, o que vai mudar vai ser se a corrente é positiva ou negativa. Se a corrente for positiva, é sinal de que o sentido que a gente escolheu é o sentido da corrente. Se o resultado não é negativo, é porque na verdade o sentido era o inverso, né? E continuando, ó, daqui para baixo a gente tem uma nova queda, né? Ó, mais para menos, uma nova queda, só que agora de 12 volts. E isso daqui vai ser igual, ó, voltamos para o início, então isso vai ser igual a zero. Então o que a gente fez? A gente percorreu toda essa malha daqui
observando cada um dos elementos. Ó. Menos 10, menos 4 vezes I1, menos 3 vezes I1 menos I2, menos 12 é igual a zero. Isso daqui é a primeira equação que a gente conseguiu obter. Vamos fazer agora a mesma coisa, só que observando essa malha daqui. Ó. A gente vai observar agora essa malha. Então, o que a gente vai ter? Ó? A gente está considerando agora que o sentido é esse daqui, né? É o sentido do I2. Então, a gente vai ter, ó, daqui para cá, a gente teve, ó, menos para mais. Teve uma elevação de 12 volts. Então, ó, 12 positivo. Menos 3 vezes, só que agora o sentido que a gente está considerando positivo é o sentido do I2, né? Então, vai ser o I2 menos o I1. Porque o I2 está para cima e o I1 está para baixo, né? O I1 é contrário a ele. Então, é menos 3 vezes I2 menos I1. Chega aqui, quem é a corrente que passa por aqui? É o I2, né? Então, a gente vai ter uma queda de quanto? De 12 vezes o I2, que é a resistência vezes a corrente, né? O corrente vezes a resistência, que vai dar a tensão. Então, aqui vai ser menos 12 vezes I2. Voltamos para esse ponto. Então, isso é igual a zero. Então, ó, essa expressão de baixo é a expressão para essa malha daqui. É 12 menos 3 vezes I2 menos I1. Vem para cá, menos 12 vezes I2. Isso é igual a zero. E aí, ó, o que a gente tem nesse ponto? Nesse ponto, a gente tem duas equações, tá vendo? Ó, essa equação daqui e essa equação daqui. São duas equações e tem duas incógnitas, né? Que é o I1 e o I2. Ora, se tem duas equações e duas incógnitas, a gente vai resolver I1 e I2 solucionando esse sistema. Então, ó, o resultado desse sistema está aqui, tá? I1 é igual a menos 3,0625 ampere e o I2 é igual a 0,1875 ampere. Então, essa daqui é a resposta já dessa solução desse sistema. Aí aqui o que eu vou fazer é um parênteses, tá, mas como que a gente resolve o sistema? Aí eu vou dar para vocês uma ideia de como resolver. Mas para quem tiver dúvida, dá uma pesquisadinha em solução de sistemas lineares, porque esse aqui é um sistema linear. Então tem lá um conjunto de métodos diferentes para solucionar esse tipo de sistema. Bem, o que eu vou fazer aqui é explicar para vocês os métodos, tá? Então, de maneira bem resumida, ó, o que eu fiz daqui para cá foi o seguinte, ó. Eu tenho menos 10 aqui e tenho menos 12 aqui. Ah, menos 10 menos 12 dá menos 22, que é o que está aparecendo aqui, né? Menos 10 menos 12 dá menos 22. Aqui, ó, eu tenho menos 4 e 1, menos 3 e 1. Ah, menos 4 e 1, menos 3 e 1 dá o menos 7 e 1. Tá aqui. E aqui eu tenho ainda, ó, menos 3 vezes menos e 2. Então, menos com menos vai dar mais 3 e 2, que tá aqui. Mais 3 e 2, e isso é igual a zero. Então, isso aqui, essa equação daqui é essa primeira equação, né? Só que já um pouco mais simplificada. E a de baixo, a gente tem o 12, né? 12. Aí aqui a gente tem menos com menos dá mais 3 e 1, mais 3 e 1. E aqui a gente tem menos 3 e 2, menos 12 e 2, que dá menos 15 e 2, igual a zero. Então a gente tem essas duas equações, são essas duas, né? E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse menos 22, vou passar para o outro lado. Aí vai ficar mais 22, né? Vai ficar 22 positivo. E o 12 eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos 12. E aí nesse ponto a gente tem um sistema linear que está no formatozinho padrão dele, né? O formato padrão de sistema linear. A partir daqui a gente tem várias maneiras de resolver. O que a gente pode fazer é, por exemplo, eu posso isolar o I1 aqui. Passar o 3 e 2 para o outro lado, né? E depois passar esse menos 7 dividindo. Aí ficaria 22 mais 3, menos 3 e 2 dividido por menos 7. Aí eu isolaria o I1, né? O I1 seria igual a isso. E aí esse valor de I1, né? Essa expressão do I1, eu colocaria no lugar desse I1 aqui, ó. E aí o que a gente teria? A gente teria uma equação gigante, né? Mas ela só teria uma incógnita, que é o I2. E aí, isolando o I2, a gente acharia o valor do I2, e aqui, né, que acharia esse valor aqui. E aí, tendo o valor do I2, a gente pode substituir em qualquer uma das equações. Né? Substituindo no lugar do I2, a gente só vai ter o I1, e aí com isso a gente acharia o I1, que é essa equação aqui. Então essa é uma maneira de resolver. Uma outra maneira seria, ó, dividir toda essa equação daqui por 7 e dividir toda essa equação aqui por 3.
Se a gente fizer isso, a gente vai ter esse primeiro termo daqui vai ser menos I1. E esse primeiro termo daqui vai ser mais I1. E aí o que a gente faria seria somar essas duas equações, né, uma na outra. Porque aí esse resultado seria uma equação só com I2. E aí a gente conseguiria encontrar o valor de I2. E aí, tendo o valor de I2, substitui em qualquer equação para encontrar o valor de I1. Esses daí são os dois métodos que a gente pode usar. Bem, o método que eu resolvi utilizar foi o método de Cramer, né, a regra de Cramer, que também é bem conhecido aí para resolver sistemas lineares. E aí, né, para economizar tempo, eu usei uma calculadora online para fazer esses cálculos. Mas o interessante é realmente vocês entenderem como faz, tá? Foi só para poupar meu tempo, eu usei uma calculadora online. Então isso também já vai uma dica, né? Vocês estão resolvendo questões, é lógico que o ideal é vocês saberem como se faz, mas depois que vocês já sabem fazer, utilize uma calculadora para resolver, até para vocês ganharem tempo, né? Mas aí usando a calculadora que faz a regra de Cramer, ela faz da seguinte maneira, né? Aqui no nosso caso o x1 e o x2 seriam o y1 e o y2, né? Então como que funciona a regra de Cramer? Ó, o x1 e o x2, né, que é a nossa corrente a I1 e a I2, ela é igual a um ΔI dividido por delta, e o x2, né, seria o ΔI dividido por delta. Tá, mas quem é delta? Que vai entrar dividindo, né? Ele entra dividindo nas duas expressões. O delta é o determinante, ele é o determinante dos coeficientes, tá vendo? Por isso que eu tive o trabalho de organizar essa equação direitinho nesse formato. Para ficar claro qual é o coeficiente do x1, quem é o coeficiente do x2, quem é o coeficiente do x1 da segunda equação e o coeficiente de x2 da equação de baixo. Então esses coeficientes vão gerar essa matriz, o determinante dela vai ser esse termo que vai entrar dividindo. Então aqui basicamente o que aparece aqui é o menos 7 e o 3, né? Menos 7 e o 3, e o 3 e o menos 15. 3 e menos 15. Como é que faz o determinante, né? Determinante é só fazer esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então seria, ó, menos 7 vezes menos 15, que vai dar 105, menos 3 vezes 3, menos 9. Isso vai dar 96. Esse 96 é o termo que vai entrar dividindo aqui, tá vendo? Dividido por 96, dividido por 96. Para o cálculo do x1 e do x2. Bem, quem é esse termo ΔI, que aparece aqui no numerador para o x1? O termo ΔI, ó, ele é o 22 e o menos 12, ó. 22 e o menos 12. E aqui o 3 e o menos 15, que são os termos do x2. Então, para calcular o ΔI, que está relacionado a calcular o x1, a gente precisa dos termos que estão depois do sinal do igual e dos termos que estão multiplicando o x2. E aí a gente faz novamente o determinante, né? Vai ser 22 vezes menos 15. 22 vezes menos 15. Isso dá menos 330. Menos 12 vezes 3. Olha, menos 12 vai dar mais 12. Então vai ser mais 12 vezes 3, que é mais 36. Isso vai dar menos 294. Esse menos 294 é o termo que aparece aqui no numerador do x1. E para calcular o ΔI, que é o termo que a gente vai usar no numerador do x2, a gente vai pegar os coeficientes do x1, que é o menos 7 e 3, e vamos pegar os termos depois do sinal do igual, que é o 22 e menos 12. E aí novamente faz o determinante. Vai ficar menos 7 vezes menos 12, que dá mais 84, menos 3 vezes 22, né, que seria menos 66. Isso vai dar 18. Então o resultado vai ser 18 dividido por 96. E aí agora é fazer as contas, né? Menos... Não precisa nem simplificar, né? Vamos fazer a conta direto. Menos 294 dividido por 96. Isso vai dar menos 3,0625, que é justamente o resultado que está aqui, né? Menos 3,0625. E para o nosso y2, 18 dividido por 96, isso vai dar 0,1875, que é justamente o valor que a gente já tinha, que tá aparecendo aqui, né?
Então, como eu falei, né, isso aqui foi um parênteses mostrando como solucionar esse sistema, mas lembrando que se vocês tiverem dificuldade, é importante dar uma relembrada em como resolver sistema linear, porque nesse método das malhas, sempre, né, quase praticamente todos os problemas caem em sistemas lineares, né, com duas, às vezes, com três incógnitas, tá? Então é importante vocês lembrarem como resolver. Então, nesse caso, agora nós temos o I1 e temos o I2, né? O I1... Eu tô falando Y? Se eu falei Y é I, tá? Que agora eu fiquei com isso na dúvida. I1 e I2, corrente 1 e corrente 2. Quem é a corrente 1? O I1. É essa corrente que flui nessa malha. Essa corrente 1, ela é menos 3,0625. O que significa o sinal de menos? Significa, ó, a gente considerou inicialmente que ela estava no sentido horário. Mas como deu um sinal de menos, significa que, na verdade, ela está no sentido anti-horário. Então, esse sinal de menos aqui, ó, ele modifica o sentido da corrente. Ó. Significa que a corrente, na verdade, ela é, né, 3,0625 ampere, só que nesse sentido aqui, né, no sentido anti-horário. E aí, né, a pergunta do problema é justamente quais são as correntes que passam pelos resistores. Ora, qual é a corrente que passa pelo resistor R1 de 4 ohms? É a corrente 1, né? Essa corrente aqui, ó. É justamente ela que passa por ele. Então, essa corrente de 3,0625 ampere, no sentido anti-horário, né? Seria de cima para baixo. Ou, né, menos 3,0625, se a gente considerar o sentido para cima, né? Então, como eu falei, o sinal de menos é só para a gente saber exatamente qual é o sentido da corrente. E, olhando para o R3, que é o resistor de 12 ohms, a corrente que passa por aqui é a corrente 2. É justamente a corrente 2, ó, que é de 0,1875 ampere. Então essas duas são fáceis, né? Aqui é o próprio I1, né, 3,0625, né, que a gente já viu que está nesse sentido aqui, né, no sentido anti-horário. E aqui, de fato, como é positivo, significa que o sentido realmente é o sentido horário. Então ela está nesse sentido, o valor 0,1875 ampere. E aí, como que a gente calcula a corrente sobre o R2? Ora, qual é a corrente sobre o R2? A gente pode fazer, por exemplo, I1 menos I2. Né? Se a gente fizer I1 menos I2, e esse resultado der positivo, significa que, de fato, o sentido dela é o sentido de I1, para baixo. Se o resultado é negativo, significa que, na verdade, o sentido dela está para cima, tá? Então, a corrente sobre o R2, vamos fazer I1 menos I2. Que eu acho que isso aqui está aqui embaixo, né? Tá. I1 menos I2, que seria menos 3,0625, que é o I1, né? Menos 0,1875, e o resultado deu menos 3,25. O que significa o menos 3,25? Que o sentido, na verdade, ele não está para baixo, né? Esse menos 3,25 é considerando que a corrente está para baixo. Mas, na verdade, como deu um sinal de menos, significa que a corrente está para cima. Então, a corrente que passa por R2 é uma corrente subindo aqui no circuito, né, de 3,25 ampere. E aí, né, só para a gente analisar o resultado, o que a gente tem? Ó? A gente tem que aqui tem uma corrente de 3,25 ampere, passando por esse ramo aqui, né? A gente tem uma corrente de 3,25 ampere passando por esse ramo. Essa corrente, ela entra nesse nó. Quando ela entra nesse nó, ela se divide em duas correntes, né? Porque o I2 está nesse sentido, né? Ela se divide aqui no I2, que é, né, o 0,1875, e ela se divide no I1, que está nesse sentido aqui, ó, de 3,0625. E aí, ó, quando chega o 3,0625, ele chega entrando nesse nó, e o 0,1875 chega entrando nesse nó também. Somando essas duas que entram, né, tem que dar a corrente que sai. Somando o I1 com o I2, vai dar exatamente quem? Vai dar exatamente essa corrente de 3,25 ampere aqui. Então, é isso que está acontecendo no circuito. Tem uma corrente de 3,25 ampere, ela se divide para cá, se divide para lá, e aí quando entra aqui, se soma novamente para dar a corrente de 3,25 ampere, tá bom? Então, a resposta do problema, né? A corrente I1 sobre o resistor R1 é de menos 3,0625, porque a gente estava considerando que o sentido positivo era o sentido horário. Na verdade, ela está no sentido anti-horário. É a corrente que passa por R1. Corrente que passa por R3 é o próprio I2.
0,1875 no sentido horário mesmo. Então ela passa assim, né? De cima para baixo. E a corrente sobre o resistor R2 é de menos 3,25, porque a gente está considerando positivo sendo para baixo, né? Ou, né, 3,25 ampere, se a gente considerar que o positivo está para cima. Tá bom? Então fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!